Com certeza que você já se perguntou, será que é Deus falando comigo? Ou será que é coisa da minha cabeça, coisa da minha imaginação? O vídeo de hoje vamos falar 3 verdades bíblicas ou 3 maneiras bíblicas de saber se realmente é Deus falando com você. Olá pessoal, meu nome é Matheus Silva do canal Jesus Live. Já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com os seus amigos e vamos pro vídeo. Bom pessoal, a primeira maneira simples de saber se é Deus falando com você é através da palavra de Deus, ou seja, através da Bíblia. A Bíblia, a palavra vai nos dizer em Salmos 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia é a principal maneira de Deus nos falar conosco, de Deus ele nos guiar de alguma forma. E é por isso que nós precisamos fazer os nossos devocionais diários, de abrir a palavra, de falar com Deus, de ter um momento de intimidade com o Pai. É por isso que nós precisamos ler, anotar, verificar tudo que o Senhor fala ao nosso coração. A resposta para aquilo que nós precisamos provavelmente pode estar na Bíblia, na palavra de Deus. Uma vez, por exemplo, eu estava assistindo uma pregação do Luciano Subirá e ele estava falando bastante sobre trazer o mundo espiritual para o mundo físico. E depois daquela pregação, eu orei ao Senhor e falei: Pai, eu queria entender um pouco mais sobre isso, sobre esse mundo físico, o mundo espiritual, como trazer esse mundo espiritual para o mundo físico. E assim, o Senhor ele me levou naquele momento de oração para Mateus 7:8, que vai nos dizer que tudo aquilo que pedir será dado, tudo aquilo que buscar achará. Então, aquilo através da palavra de Deus foi uma resposta para minha vida sobre aquilo que eu estava pedindo, sobre aquilo que eu estava desejando. Tudo que nós precisamos, nós vamos encontrar direcionamento na palavra de Deus. É por isso que em Salmo 119 a palavra vai dizer isso, que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então que você possa entender isso, que você possa fazer com que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. É ela que ilumina o nosso dia a dia, é ela que ilumina o nosso ser, é ela que nos guia, é a forma como, é uma das formas como Deus pode falar conosco. Então, se você está passando por algum problema, alguma situação, ore e peça para Deus falar contigo através da palavra dele, porque eu tenho certeza que ele vai te responder. Também um exemplo prático aqui de como a palavra de Deus ela nos orienta em nossas atitudes e em nossas ações. Muitas vezes as pessoas elas se pegam orando pelos seus relacionamentos para que Deus possa confirmar se o namoro dela com determinada pessoa ela é boa ou não, se o Senhor aprova ou não. Sendo que se nós formos analisar esse pedido, vamos analisar e verificar que a pessoa com que ela está namorando ou com quer namorar é uma pessoa do mundo. E a palavra ela vai dizer sobre isso, sobre o jugo desigual. Que nós não podemos ter jugo desigual. Nós podemos ter relacionamentos com pessoas que não acreditam em Cristo, com pessoas que não são ou não pensam igual a nós em relação à nossa fé, porque isso pode causar problemas para a sua vida, ou seja, relacionamentos que podem te afastar da presença do Senhor, relacionamentos que podem te afetar espiritualmente. E é por isso que a Bíblia nos orienta a não termos esse jugo desigual. Então a palavra ela tem a resposta para tudo. Então a palavra ela vai ter a resposta para te orientar nas suas decisões. Mas você só vai conseguir essas respostas a partir do momento que você tem um relacionamento com o Pai, tendo seus devocionais, lendo a palavra, anotando aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Então tenha um caderninho de anotações para fazer o seu devocional e anotar aquilo que o Senhor fala ao seu coração. E se você quer saber um pouco mais sobre devocional, coloca aqui nos comentários para que eu possa fazer um vídeo específico de como fazer um devocional. A gente pode usar um devocional para escrever algo que Deus possa falar ao nosso coração, dicas de devocionais. Então coloca aí nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre isso, que eu posso gravar um vídeo para você. A segunda maneira simples de saber se é Deus falando com você é através do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos guiar. E a palavra ela vai nos dizer em João 14:26 diz o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Ou seja, o Espírito Santo, ele nos guia, o Espírito Santo, ele nos dá discernimento, o Espírito Santo, ele é capaz de guiar a gente, de falar aos nossos corações. Ou seja, o Espírito Santo, ele está dentro da gente. O Espírito Santo, ele não está de enfeite para estar só ali, vivendo, achando bonito. Não, o Espírito Santo, ele está ali para nos ajudar, para nos consolar. Então deixe que o Espírito Santo que vive em você se torne ainda mais vivo dentro de você, que ele queime dentro de você e que o Espírito Santo ele possa te alertar, que ele possa te guiar e ele possa te ajudar em todos os momentos da sua vida. Então ore para que o Espírito Santo de Deus ele esteja tão vivo na sua vida que ele é capaz de falar com você. Então, existem muitos momentos de nossas vidas que o Espírito Santo ele pode nos ajudar. Então, por exemplo, o momento em que eu passei na minha vida em relação à minha universidade. E havia um momento da minha época na universidade que eu tinha feito uma prova de uma matéria chamada Fenômenos dos Transportes. É uma matéria muito difícil, que envolve cálculo, que envolve física, que envolve um monte de matérias em uma só, e ela é muito complicada. Quando eu estava fazendo essa matéria, eu estava fazendo pela segunda vez, e essa era a última tentativa que eu precisava fazer, porque era assim, se eu não fizesse aquela matéria, se eu não passasse naquela matéria, eu teria que prorrogar o meu período de formação. E eu fiz a última prova que precisava para passar, e eu não fui bem, eu tirei 4,5. E nisso eu entrei em desespero praticamente, porque falei, meu 4,5 já era, eu vou ter que fazer essa matéria novamente. E isso eu recebia o e-mail com essa nota, era de noite, quase 7, 8 horas da noite, e eu estava super preocupado. Então eu mandei um e-mail pro professor, falei, professor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu me arredondo essa nota, não sei, me ajuda de alguma forma, porque eu não posso ficar de recuperação, eu não posso reprovar nessa matéria, eu não posso prorrogar a minha formação. E nisso eu tava com o coração muito preocupado, um coração muito angustiado por conta dessa notícia. Mas depois que eu mandei esse e-mail, eu senti uma paz sobrenatural, uma paz que assim excede todo o entendimento, uma paz que veio sobre mim, que mesmo se eu pensasse na minha nota de 4,5, eu não conseguia ficar nervoso, eu não conseguia ficar preocupado. A única coisa que eu sentia era a paz. E naquele momento eu entendi que o Espírito Santo de Deus estava querendo me dizer alguma coisa. E naquele momento eu pensei, eu vou conseguir passar através da prova de recuperação. E nisso passou-se alguns minutos, uns 5 minutos, e o professor respondeu, Mateus, eu estou analisando seu histórico, seu caso, e eu arredondo o 4,5 para 5. Ou seja, naquele momento eu descobri que eu havia passado nessa matéria, que era muito difícil, que eu tinha ido mal na segunda prova, e minha média final não estava boa, mas ele arredondou a minha média final e com isso eu consegui passar na matéria. Ou seja, isso foi talvez um exemplo meio bobo, mas mostrou como o Espírito Santo ele é capaz de agir em nós e de alguma forma dar um sinal pra gente de que, ei, calma, pode ficar em paz, que vai dar tudo certo. Fala, olha, você está fazendo coisa errada, pare de fazer isso agora. Ou seja, o Espírito Santo ele nos incomoda. Eu tenho certeza que você já se sentiu muito incomodado algumas vezes por estar em alguma situação, por estar em algum ambiente que talvez você não deveria estar. E o Espírito Santo ele estava dizendo no seu coração, sai daí, para de fazer isso, esse não é o caminho certo. Ou calma, tenha paz, as coisas vão dar certo. As coisas que nós deveríamos sentir paz, nós nos sentimos incomodados. Ou algumas vezes nós deveríamos estar incomodados, mas nós estamos em paz. Então esses são momentos para nós entendermos que é o agir do Espírito Santo, nos falando de alguma forma que ele está com a gente, de que as coisas vão dar certo, ou aquilo que nós estamos fazendo dará errado. Então o Espírito Santo, ele nos guia. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para entender, para ouvir o Espírito Santo, para sentir o Espírito Santo falando com a gente de todas as formas possíveis. Se você já sentiu algo que falou, meu, isso é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Coloca aqui nos comentários pra gente saber um pouco mais como foi essa situação. E essa terceira maneira simples de saber se é Deus falando com você ou não, talvez você nem havia pensado nessa possibilidade. A palavra ela vai nos dizer o seguinte, Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, o que a palavra quer dizer conosco em Provérbios? Que existem muitos conselheiros. O que quer dizer com conselheiros? São líderes, são amigos, são pessoas que estão ao seu redor e que também fazem parte
da igreja, ou da sua igreja, ou de outras igrejas, mas que são amigos próximos, que são amigos que você confia no conselho deles. São pessoas que podem te ajudar. E muitas vezes nós não pedimos ajuda para essas pessoas, nós não pedimos ajuda para os nossos líderes, não pedimos ajuda para amigos dentro da igreja. E por que que o conselho deles, se for baseado na Bíblia, são conselhos que podem nos ajudar? Porque são pessoas que possivelmente podem ter tido muitas experiências com aquilo que você está passando e que pode te orientar de alguma forma. Então, talvez algum líder que já tenha tido os pais separados e que você pode estar passando por este momento também, você falar com o seu líder e falar: líder, me ajuda, me dá um conselho, o que eu devo fazer, eu não estou me sentindo bem. Ou seja, esse líder ele pode te dar um conselho muito bom. Ou em relação a um relacionamento que talvez esteja desgastado, que esteja com problemas, você pode pedir ajuda para algum amigo seu dentro da igreja que você sabe que tem um bom relacionamento com a esposa e que pode te dar algumas dicas. Ou também uma mulher específica que já tem um relacionamento, que pode dar uma dica para você também. Então, as pessoas à sua volta dentro da igreja, se te derem conselhos bíblicos, conselhos que é baseado à luz da Bíblia, elas podem te orientar e podem ser um canal de Deus para abençoar a sua vida, para que Ele possa falar contigo através dessas pessoas, porque esses conselheiros podem nos dar boa direção daquilo que nós devemos fazer, seja uma direção espiritual, uma direção na nossa vida profissional, da nossa vida pessoal. Então essas pessoas, elas podem nos ajudar e elas podem também ser um meio para que a gente divida as nossas cargas, né? Jesus ele vai dizer que aqueles que estão sobrecarregados, que venham a Ele para dividir, a tomarmos a carga dele, o jugo dele, porque o jugo dele é leve. E também existem pessoas que a gente também pode compartilhar esse fardo, essa carga pesada, porque são pessoas que tiveram experiências de vida e que podem também te ajudar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 maneiras simples de saber se Deus está falando com você. Já deixa então o seu like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.